Hebreus 11, verso 1, 2 e 7. Diz assim, verso 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Vamos ler mais uma vez o verso 7. Pela fé, Noé, a parte A apenas do verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome nesta noite. Muito bom nós estarmos aqui, particularmente. É muito bom estar aqui junto com os meus irmãos dessa comunidade tão querida. Experimentar Tua graça sobre nós nesse tempo de louvor, de culto, verdadeiramente de culto, prestação de culto ao Senhor, da parte de todos nós que estamos aqui nesta noite. Agora, Senhor, continuamos cultuando ao Senhor, mas por meio da Tua palavra. E por isso, Senhor, para finalizarmos este congresso, esse tempo tão especial na vida dessa igreja, derrama a Tua graça sobre nós. Nós sabemos que se o Teu Espírito não realizar uma obra no nosso coração, se Ele não abrir os nossos olhos para aquilo que está sendo falado da Tua palavra, nada acontece de transformador na nossa vida. Mas quando o Espírito Santo nos ilumina, como esse lugar está iluminado, então o nosso coração se enche de alegria e a Tua palavra nos transforma. Faz isso nessa noite, nós te pedimos, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho o prazer de estar aqui nessa noite com vocês, fechando esse tema tão especial de um congresso que fala sobre família, sobretudo nos tempos que nós temos vivido. Você sabe, a família é a mais antiga e a mais básica das instituições humanas. O primeiro projeto de Deus com Adão no Éden não estava completo sem a instituição da família. A família é o berço de toda a civilização. Todos nós nascemos frutos de alguma família. Algumas funcionais, outras disfuncionais, mas a família nos dá os primeiros e mais importantes ensinos da vida. A família é tida como a célula-mãe da sociedade, logo, nós podemos concluir que uma família bem estruturada é sinônimo de composição para uma sociedade melhor. A Bíblia acentua a importância da família como uma unidade espiritual e base do treinamento para o caráter adulto maduro. Ela, a Bíblia, descreve uma estrutura clara dentro da família pela qual o marido conduz a esposa e ambos os pais conduzem os filhos numa liderança que deve ser exercida como ministério em amor, firmeza e fidelidade. A Bíblia mostra que a família deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado dos princípios de Deus e da piedade. Os filhos devem ser instruídos e encorajados a aprender e usar os princípios bíblicos como base para as suas vidas. Na Bíblia, nós encontramos exemplos de quão importante é a família para os seus componentes e para os projetos e propósitos de Deus. É, por exemplo, a primeira família, oriunda de Adão e de Eva, lá no Éden, que Deus dá o seu mandato cultural.
crescer, multiplicar, encher a terra, dominar sobre ela. É através da família de Noé que Deus irá repovoar o mundo depois do dilúvio, você sabe disso. É por meio da promessa de dar a Abraão um filho, fazendo assim de um casal uma família, que o Messias viria a abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus instituiu a Páscoa no Egito, você lembra, disse que o seu povo deveria se reunir em família para comê-la. Josué, depois de cumprir sua missão no fim de sua vida, lá no seu livro está registrado, deixa como exemplo ao povo israelita a célebre frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Neemias trabalhava na reconstrução dos muros de Jerusalém, que estratégia ele usou? Famílias bem orientadas, organizadas, estruturadas, cada uma defendendo, fazendo a obra e defendendo o espaço em frente à sua própria casa. A igreja do Novo Testamento nasce dentro de contextos familiares e são instituídas nas casas. A aptidão dos candidatos a oficiais e líderes da igreja era baseada na relação que tinha com suas próprias famílias. É o que Paulo diz, por exemplo, a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, aquele que não governa bem a sua casa, não pode cuidar da igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. E quando Paulo e Silas vivem o evento acontecido na prisão, na cidade de Filipos, em Atos capítulo 16, você lembra? Respondendo à pergunta do carcereiro que pensou em se matar: o que devo fazer para que seja salvo? Respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, numa clara demonstração do apreço de Deus pelas famílias daqueles a quem Ele salva. Mas, irmãos, também é na família que vemos muitas atrocidades sendo cometidas ao longo da história da humanidade. E a Bíblia não esconde essa realidade da vida humana. Foi em meio à sua família que Caim assassinou seu irmão Abel. Foi no contexto da família que os irmãos ciumentos de José, você lembra disso? O venderam depois de cogitarem matá-lo, infligindo-lhe grande sofrimento e angústia naquela cisterna e enorme dor a seu pai Jacó. É do meio de seu contexto conjugal e familiar que Jó ouvirá as palavras mais duras de sua vida proferidas por sua própria esposa. Você lembra? Por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Foi no seio da família do rei Davi que Amnon, seu filho, violentou sexualmente sua meia-irmã Tamar e terminou assassinado por seu meio-irmão Absalão. É falando da conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que Deus não viesse ferir a terra com maldição, que termina a mensagem do Antigo Testamento através do profeta Malaquias. E na atualidade, o que nós temos visto? Incentivo à degradação e ao desrespeito dentro do contexto da família. Influência negativa da mídia. Ideologias e mais ideologias, incitações a diversas ideologias, inclusive de gênero. Bigamia. Traições. Há muito tempo, a Rede Globo é uma empresa a serviço do divórcio. Pessoas que assistem às novelas e que em dado momento estão torcendo para aquela traição dar certo e a pessoa abandonar a esposa e ficar com a amante ou vice-versa. Pedofilia.
perda da autoridade dos pais e dos valores judaico-cristãos e dos princípios familiares. E por que isso, irmãos? Porque isso é fruto de Gênesis capítulo 3, da queda. É devido à corrupção da humanidade após a queda do primeiro casal, lá de Adão e de Eva, descrito segundo as Escrituras, e que aponta como prenúncio das coisas do fim. Por esta causa é que nós, por exemplo, estamos aqui nessa noite. Porque entendemos que uma vez tendo sido nós regenerados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, todos nós, crentes, maridos, esposas, filhos, precisamos investir em lutar pelos casamentos e pelas nossas famílias. É por isso que nós estamos aqui. Procurando ensinar e demonstrar os princípios eternos que Deus deseja estabelecer para esta relação. Para isso, então, irmãos, nessa noite eu quero meditar com vocês sobre o exemplo do texto que nós acabamos de ler, em Hebreus capítulo 11, versos 1, 2 e 7, apenas um breve corte para o verso 7, porque o capítulo 11 de Hebreus é a chamada galeria da fé. O escritor aos Hebreus enumera ali os diversos chamados heróis da fé, porque muitos todos realizaram feitos poderosíssimos, maravilhosos. E se eu perguntar para você, por exemplo, qual foi o feito realizado por Noé, você me dirá? O que você me dirá? Qual foi o grande feito realizado por Noé nas Escrituras? Diremos sem sombra de dúvidas, Noé foi um construtor de arca. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus não tivesse terminado com aquele momento da humanidade em dilúvio, e o dilúvio bíblico é água que desce de cima, as comportas dos céus que se fenderam, e as portas do abismo que se abriram. A ideia é a água que veio de cima e de baixo. Se Deus não houvesse terminado com tudo por meio de água, haveria necessidade de Noé construir uma arca? A arca é o meio. A arca, portanto, e é isso que eu quero construir com você nessa noite, para a gente partir para dentro desse texto, a arca é circunstancial. É o que diz o verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. O objetivo da arca era a salvação de Noé e, ao todo, na verdade, 8 pessoas daquela família, incluindo Noé. Pelo que, se Deus resolve terminar com fogo, a arca não tinha o menor sentido. A missão de Noé é muito mais nobre do que simplesmente ter construído uma nave, uma nau, um navio, numa época em que se jamais pensava na possibilidade do mundo acabar por um cataclisma geológico. A missão de Noé era segurar as pontas com aquilo que Deus ia fazer, porque ele precisava salvar a sua família. É isso que eu quero falar nessa noite. Quero trazer uma mensagem cujo tema é salvar a família, um santo e sublime projeto de Deus. Para isso, em primeiro lugar, eu preciso acertar com você aqui que quando eu estou dizendo salvar a família, não é do ponto de vista escatológico, não é do ponto de vista da eternidade. Jesus é o único Salvador, não há outro, não é nesse sentido que eu estou falando, mas em como eu e você, e eu digo eu e você, marido, esposa e filhos que estão aqui,
tem responsabilidade e como nós devemos agir e podemos agir em favor da manutenção da saúde e, por assim dizer, dentro do contexto desse mundo tão caótico que nós vivemos, da salvação de nossas famílias dentro desse tempo em que muitos estão se perdendo. Salvar a família, um santo e sublime projeto de Deus. E aonde que isso fica evidente no texto? O que Noé precisou realizar? Porque o texto diz que todas essas coisas, no finalzinho, essa palavra para dá a ideia de finalidade, a finalidade pela qual ele construiu uma arca com todos aqueles precedentes, foi para salvar a sua família. A finalidade é essa. Portanto, em primeiro lugar, para salvar a família, Noé foi despertado por uma grande visão. Olha o que diz o texto no seu início, lá no verso 7. Nós lemos a parte A e olha o princípio dela. Diz assim: pela fé, Noé foi divinamente avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. O que são coisas que ainda não se viam nesse sentido? Bom, dizem alguns teóricos, alguns teólogos, alguns comentaristas, que possivelmente era super complicado para Noé entender claramente, se não por meio da fé, se não por meio de crer verdadeiramente na palavra de Deus, que haveria a possibilidade do mundo ser destruído por um cataclisma, do mundo ser destruído por um negócio que até então não se tem nem ideia, se chamar de dilúvio. Há comentaristas que dizem, inclusive, que nem chovia na época de Noé, que o que havia sobre a terra era uma espécie de orvalho, daí as pessoas viverem tanto tempo, porque a incidência de raios ultravioleta era menores, daí o fato das coisas conseguirem, dos vegetais, das plantas, terem um crescimento assim muito mais profícuo, muito mais natural, porque havia uma espécie, segundo alguns comentaristas, de vapor que recobria a terra, pelo que dizer que haveria uma chuva torrencial e que as águas subiriam. Ter essa ideia era algo muito difícil. Imagina que Deus falasse para você ou para mim, no momento de nossas orações hoje em dia, sobre algo que vai acontecer, do qual a gente nunca viu. Seria difícil compreender, seria difícil você defender por meio científico, seria difícil você defender com argumentos que fossem, digamos assim, como dizem uns, argumentos sólidos, argumentos racionais. Mas não é isso que tem acontecido? Porque eu e você estamos aqui movidos, ou melhor dizendo, despertados por uma grande visão. Que visão é essa? A visão de que nós cremos que em algum momento vai chover. Que chuva é essa, Luiz? É a consumação de todas as coisas do fim. Aqui, então, eu caminho com você. É preciso fazer um breve comentário sobre nós. Entenda o meu raciocínio. Sua visão dos fatos futuros não se deram por conhecimento científico, astrológico, astronômico ou meteorológico. Se deram devido a Noé ser homem de íntima relação com Deus, tal qual Enoque que andou com Deus, porque o texto pressupõe que a sentença também é aplicada a Noé. Noé andava com Deus e este o fez saber sobre seus planos. Em outras palavras, pela fé, sua visão acerca de eventos futuros foi aberta, porque Deus falou com Noé. Foi Noé chamado de homem justo, tal e qual Abel, em Gênesis 6, 9 e 7, 1.
foi-lhe feito saber que a geração em que ele vivia, Noé, estava se dirigindo para uma catástrofe sem precedentes. Você lembra? Havia uma corrupção generalizada do gênero humano. Isso foi mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus resolveu concluir aquela etapa da humanidade, mas não acabar com tudo de vez. Ele deu a Noé uma missão, e essa missão incluía salvar a sua família para poder repovoar a terra após o dilúvio. Não houve qualquer evidência perceptível aos sentidos de Noé que poderiam ter lhe dito o que estava prestes a acontecer. Não havia estudo meteorológico, geológico, que indicasse que uma chuva enorme sobreviria e que o abismo, a terra, de alguma maneira, liberaria suas águas, diz Russell Norman Champlin. Coisas que ainda não se viam, portanto, refere-se ao juízo iminente, bem como ao modo como aconteceria um dilúvio, uma chuva, uma quantidade de água que nem se via, possivelmente. Era uma perspectiva absurda, improvável, louca para aquela época. O fim de toda a existência, sobretudo por meio de uma catástrofe climática. Era como a mensagem do Evangelho da salvação na atualidade. Estamos aqui porque, pela fé, temos sido despertados à grande visão. Que visão? Que a mensagem do Evangelho é a verdade. Que assim como Jesus diz no sermão profético em Mateus 24 e 25, assim como nos dias de Noé, se casavam e se davam em casamento, assim será quando da vinda do Filho do Homem. Estamos vivendo esses dias. E tal qual a imagem e semelhança do que Noé viveu, a loucura de tal mensagem para a sua geração, é a loucura dessa mensagem para a nossa geração. Daqueles que ainda não tiveram de Deus os olhos abertos para a verdade, e quando nos perguntam, mas por que você luta tanto por esses princípios? Por que você preserva tanto esses princípios na sua família, na sua casa? Por que você batalha tanto pela sua família, numa sociedade hoje em que é muito mais fácil você trocar, como se troca de roupa, como se troca de carro, como se troca daquilo que não se deseja mais? Por que você investe tanto nesses princípios? Coisa louca, que nós temos que dizer para os outros, porque eu acredito que em algum momento vai ter um dilúvio, assim como era nos tempos de Noé, assim também será nos tempos em que o Senhor nosso voltar. Aqui eu quero fazer com você então uma primeira reflexão. Como Noé, não somos aqueles que pela fé creem em tudo que as Escrituras apontam, incluindo o juízo vindouro, loucura para os homens atuais. Não são coisas absurdas, pensam, quando hoje nós falamos dos princípios de Deus e da fé que devem reger nossas vidas e famílias. E as pessoas dizem que nada, isso está ultrapassado, isso já foi, esses valores não importam mais. Não é assim você que, jovem, adolescente, se encontra no meio de uma universidade, quando os valores são completamente distintos dos valores da fé, e você mantém os valores que aprendeu desde a sua tenra infância, na sua comunidade de fé, e lá eles dizem para você, isso está ultrapassado, isso já foi, que loucura é essa? Não é absurdo aos ouvidos do mundo a mensagem de que vivemos para Deus e ensinamos nossa casa, os seus preceitos, porque em algum momento dessa existência,
vai haver outro dilúvio? Você está entendendo que dilúvio eu digo? O mundo não via nem percebia. Pessoas que possivelmente trabalharam na construção da arca, eu vou falar sobre isso mais à frente, que não creram. Todos pereceram. Mas Noé tinha profunda convicção das palavras de Deus e compreendia a seriedade da sua missão, despertado por uma grande visão, pela fé, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, despertado por uma grande visão. Aqui eu faço a minha primeira parada e a minha primeira pergunta para a nossa reflexão. E nós? Com base nesse exemplo, temos compreendido a seriedade desta visão que temos recebido? Afinal de contas, estamos falando para a maioria, acredito aqui, de gente crente. Gente que já teve os olhos abertos para a realidade e para a verdade. Temos compreendido a seriedade dessa visão que Deus nos deu? Temos compreendido a seriedade das letras das músicas que nós cantamos aqui, nesse último momento? Palavras que foram trazidas pelo ministro de louvor. Vivemos um tempo em que, hoje de manhã cedo, eu estou muito apocalíptico hoje, né? Não sei se... Hoje eu estou muito apocalíptico. Eu hoje de manhã cedo, lá na igreja, abri o culto com o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 a 3. A introdução ali, o prólogo do livro de Apocalipse. E eu disse para os meus irmãos o seguinte: olha, irmãos, o texto diz ali as coisas que em breve devem acontecer. E eu falei, esse em breve devem acontecer já está durando 2000 anos. Talvez você diga assim, pode ser que tenha mais um tempão aí pela frente. Pode ser. Pode ser que não. A verdade é a seguinte, nós estamos mais perto hoje do que eles estavam ontem. Do que os apóstolos estavam. Em algum momento esse negócio vai acontecer. É o que a Bíblia está dizendo. E essa é a verdade. E eu disse para eles assim, irmãos, pode ser que nós não tenhamos, você hoje à noite não esteja participando de um culto, ou não esteja fazendo os seus planos, colocando em prática os planos que você traçou. Pode ser, inclusive, eu falei de manhã cedo, que a gente nem termine esse culto hoje. Terminamos, né? Estou aqui à noite. Mas qual de nós sabe se nós terminaremos esse culto hoje? Qual de nós sabe se amanhã estaremos no nosso trabalho? Porque a trombeta pode soar. Temos compreendido a seriedade dessa visão para o cumprimento da nossa missão, enquanto maridos, esposas e filhos. A seriedade, se temos as vistas abertas para a verdade das Escrituras, nós temos compreendido o valor e a seriedade da visão que recebemos de Deus. E temos aplicado isso na relação com a nossa própria família, porque Noé, despertado por uma grande visão, entendeu a seriedade daquele negócio. E em segundo lugar, para salvar sua família, Noé foi imbuído por uma potente motivação. O texto diz que ele foi movido por santo temor. O que você entende por essa expressão? Pela fé, Noé, tendo sido avisado de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. O que você imagina
ser movido por santo temor? Há 3 autores que vão tentar nos ajudar a entender isso. Um deles chama-se Francis Davidson. Ele diz assim: Noé é um exemplo peculiarmente significativo para aqueles que têm o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Movido pela reverência por uma palavra da parte de Deus que falou sobre julgamento iminente e indicou o caminho da salvação, Noé agiu em obediência ao mandado divino, visto que cria que aquilo que Deus disse seria cumprido. Mediante tal fé, ele não somente herdou aquela justiça que é presente de Deus aos crentes, como também foi usado como testemunha e obreiro de Deus para a condenação de sua geração e para a salvação dos membros de sua família. Em outras palavras, Francis Davidson diz que Noé levou a sério aquilo que Deus falou. William Barclay diz o seguinte: Noé tomou a sério a palavra de Deus, creu na mensagem que Deus lhe enviou. No momento, essa mensagem podia parecer uma coisa louca, com pouca probabilidade de verificar-se, mas Noé aceitou a palavra de Deus e arriscou tudo por ela. Ao aceitá-la, teve que deixar de lado todas as suas atividades e trabalhos normais para concentrar-se em fazer a mensagem que Deus lhe ordenara. Até porque a construção da arca durou entre 40 e 50 anos. Movido por santo temor significa dizer que Noé teve de levar a sério o que Deus falou, ao ponto de mudar sua estrutura de vida. Russell Norman Champlin, pastor batista, teólogo batista, ele vai mais longe, ele diz que ele se desenvolvera espiritualmente, de modo a ter reverência pela pessoa de Deus, e isso levou a respeitar o que era dito, o que lhe era dito, agindo de conformidade com o aviso recebido, sendo a verdadeira ideia, essa de movido por santo temor, a ideia de cuidado piedoso, ou seja, uma reverente circunspecção no tocante às coisas determinadas por Deus, por enquanto invisíveis, mas confiantemente inspiradas em dependência à palavra de Deus. Em outras palavras, Noé foi movido pelo temor em fazer exatamente como Deus determinara e requerira. Pela fé, Noé, tendo sido avisado de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. Isto é, o temor gerou excelência na execução daquela obra. Caso contrário, o barco poderia naufragar e a missão falhar. Tendo sido avisado de coisas que ainda não se viam, Deus então diz para ele: você vai ter que construir uma arca, porque eu vou acabar com essa humanidade em água. Noé deve ter tido uma dificuldade para entender de onde essa água viria, como isso aconteceria, mas ele creu em Deus. E ele entendeu que tinha uma missão agora, ele precisa construir uma arca. Mas você sabe, né, irmãos? Não tinha engenharia naval ainda naquela época, né? Tem algum engenheiro aqui? Não, nenhum? Alguém que trabalha com carpintaria, alguma coisa naval? Quem gosta de pescar aqui? Tem barco para pescar? Um barquinho qualquer. Pode ser um caiaquezinho. Lá na igreja tem um que, chova ou faça sol, ele entra na água para pescar. E ele bota a esposa dele numa furada danada, com os barquinhos que ele compra, vai trocando. Sabe qual é? Olha, é um perigo. Ele manda às vezes a foto: olha onde eu estou. Aí eu vejo a Andréia, a esposa dele, junto com ele. Fala: André, você é louca, está com Kézia aí dentro. É o tecladista da nossa igreja. Você sabe, né, irmãos? Noé não tinha conhecimento de engenharia naval para construir um barco daquele. Não sei se você sabe, mas o barco era grande pra caramba. Você já tentou construir um caiaque, um botezinho para você, alguma coisa? Pensa em você
as dimensões, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas a ideia é que esse barco tinha mais ou menos 27 metros e meio de largura, a 25 metros de largura, 150 metros de comprimento, 15 metros de altura. Significa dizer que esse negócio deslocava aproximadamente 40 mil toneladas de água, mais ou menos o deslocamento que o Titanic fazia. O Titanic hoje é um navio pequeno, perto de todos esses transatlânticos que a gente tem por aí. Mas você imagina um homem, que a gente está falando de uma época que talvez a gente não tenha nem como mensurar o tempo, de tantos 1000 anos antes de Cristo, que teve que construir um barco desse, tendo 3 filhos apenas, e a gente não sabe, talvez, até utilizando mão de obra da época, mas talvez não. 40, 50 anos construindo uma coisa que não sabia. Quem foi que deu a ele todas as orientações sobre a construção dessa nau? Numa época em que você não tinha por que andar ou navegar em lugar algum. Você não tinha construção de barcos e navios. Pelo que eu entendo que, movido por santo temor, foi o seguinte negócio: a coisa é tão séria que Deus manda Noé construir uma coisa que ele nunca viu, nem tem ideia de como seja, e ele percebe que a gravidade daquilo é tão grande, porque a seriedade era a vida da sua família, que estaria ali dentro, e seria preservada ou não, que ele levou tão a sério que ele deixou os ouvidos afinados para ouvir as instruções do fabricante, para ouvir as instruções de Deus. E quando Deus dizia, faça um rebite de madeira para colocar em tal lugar, ele não botava num milímetro a mais ou a menos, porque ele não era o cara mais indicado para a construção daquilo. Ele era alguém que apenas cria e obedecia. Para mim, portanto, santo temor foi o que gerou excelência na execução daquela obra. Caso contrário, o barco poderia naufragar, a missão falhar. Temor, esse temor de Noé gerou respeito aos preceitos que Deus estabelecia, as instruções que ele dava. Não sei se você sabe, mas quando você pega o relato, não foi construir um caixote só de madeira e jogar os bichos lá dentro de qualquer jeito. Deus deu diversas instruções da construção, como calafetar, ou seja, como vedar as frestas da madeira. Deus disse como os animais tinham de ser acondicionados. Sabia disso? Os animais de maior porte. Deixa eu falar para você aqui, a arca tinha cerca de 15 metros de altura e ela era dividida em 3 compartimentos iguais de 5 metros. Variando entre o côvado maior e o côvado menor, entre 4,5 metros e 5 metros de altura, era o pé direito de cada andar dentro da arca, composta por 3 andares. Os animais de maior porte ficavam no andar, último andar, lá embaixo, não entrava luz. Os animais de porte médio no segundo andar, e os animais leves e aves no primeiro andar, de forma que o peso dos animais fazia o lastro, para que o navio não emborcasse. Então o peso maior ficava no fundo, para que o navio não virasse. Eu não sei se você sabe, mas desses 3 andares, 2 andares ficavam para debaixo d'água, um andar ficava para cima, por causa do peso da estrutura e o peso dos animais, o que dava estabilidade naquela arca, e fazia com que o raio solar entrasse no primeiro andar, nunca no segundo e nunca no terceiro. Tem gente que tem dificuldade em acreditar que os animais de fato ficaram dentro da arca. Isso é um papo para uma outra hora. Mas quando você bota animais de grande porte, 10 metros abaixo do nível do mar, num lugar frio, escuro e úmido, o que os animais de grande porte geralmente fazem?
Você tem Discovery Channel? Já assistiu na sua casa? Eles hibernam. Um urso polar hiberna por 6 meses. Talvez esses animais tenham dormido mais do que a gente pode imaginar. Dormindo mais do que a gente pode imaginar, como eu disse, um papo para outra vez, mas aqui a gente pode melhorar, diminuir a quantidade de comida, diminuir a quantidade de dejeto e ainda resolver um monte de briga que tem por aí, né? Porque o bicho, quando dorme, não briga. E para a gente terminar esse assunto e eu voltar aqui para o que nos interessa, em nenhum lugar da Bíblia está dizendo também que os animais que Noé colocou dentro da arca eram animais adultos. Pelo que você pega os animais filhotes ainda, e você os acondiciona exatamente como Deus estabeleceu, perfeitamente estavam todos ali dentro, tudo acontecendo direitinho. Era necessário isso para proporcionar o lastro a fim de que a embarcação não emborcasse, mas também para manter a harmonia interna, inclusive com o sono dos animais de maior porte, sem os conflitos internos ali dentro. Outro aspecto é que o temor gerou também obediência total às ordens dadas. Você lembra? Quando a arca encostou em alguma coisa sólida, depois de um tempão, afinal de contas, foram quantos dias de dilúvio? 40 dias e 40 noites, e 40 noites de chuva e água. Mas quantos dias dentro da arca? Quando a arca, ela encosta num lugar sólido, eles ainda ficam lá dentro um tempão. Vocês lembram? Soltam um animal, esse não volta. Depois soltam outra ave, e ela volta. Depois, quando essa ave volta, eles esperam ainda uma semana, e depois as portas se abrem, enfim. Eles não saíram por ali de uma hora para outra, encostou, a gente abriu a porta, não sei se você sabe, mas ao todo, se você fizer a contagem depois no livro de Gênesis, eu sugiro que você pegue lá para ler sobre o dilúvio, faz em casa e pega uns livros de apoio, você vai descobrir 40 dias e 40 noites de chuva torrencial, mas eles entraram uma semana antes, a porta fechou, eles ficaram lá dentro, a água subiu e por aí vai. E quando você fizer as contas, você vai chegar à conclusão de que eles passaram 377 dias dentro da arca. Mais de um ano. Imagina isso, sem ser botânico, zoólogo, engenheiro naval. Deus mandando colocar os animais em determinada organização, mas eu acho melhor fazer de outro jeito. Movido por santo temor significa ter levado a sério todas as orientações de Deus. Tragamos este princípio para as nossas relações familiares, então. Temos nos apercebido, irmãos, da importância de nossa missão e atuação como cônjuges, pais, filhos, etc., em nossa missão familiar, ao ponto de termos temor e não nos afastarmos das orientações divinas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Noé não era engenheiro naval, Noé não era botânico, não era zoólogo, então ele teve de obedecer às orientações plenamente, exatamente como Deus dizia. Você aqui tem doutorado em família? Alguém aqui tem mestrado em casamento? Tem algum PhD em criação de filhos aqui? Tenho 3 filhos, um neto, estamos indo para o segundo ou segunda. Minha nora está esperando neném. Eu costumo dizer, fui pai muito cedo, né? A Alessandra também. E eu costumo dizer que quando eu comecei a me entender como gente, já tinha criança na minha vida, né? Então tem criança até hoje. Sempre tem uma criança nascendo na família. A gente faz curso de pais,
precisa fazer. A gente faz curso de casais, precisa fazer. A gente faz curso de noivo para casar, precisa fazer. Mas a gente só descobre o que é um negócio mesmo quando a gente entra. A gente ouve o testemunho do outro, a gente aprende com quem já estudou, a gente aprende princípios que são válidos, mas quando a gente é pai, é que de verdade a gente sabe o que é. Quando a gente casa, é que a gente de verdade sabe o que é. Eu acho temerário, né, as pessoas que geralmente falam dos filhos dos outros sem ter filho ainda. A minha mãe diz o seguinte, ela diz um ditado que a língua é o chicote do corpo. Às vezes, eu já tive irmãos na igreja que diziam assim, quando eu tiver meus filhos, eu não vou deixar meus filhos fazerem isso não. A criança andando na igreja, ou o outrozinho que correu ali, pegou o pai desprevenido. Está o pai e a mãe sentado ali, e a criança, passou correndo, né? E aí diz assim, comigo não vai ser assim. Irmãos, isso é um perigo. Porque a gente crente tem uma memória boa dessa, não é? Lá na frente a gente lembra e aí ora abençoando a vida daquele irmão, né? Dizendo, Senhor, cuida da língua daquele irmão, daquela irmã, falou o que não devia, agora que está sendo pai. Assim como Noé não era alguém capacitado para construir e fazer o que fez, eu e você nós não somos preparados, nós não somos preparados antes, nós somos preparados durante. É o processo que vai nos dando isso. Agora, eu pergunto, se Noé, não sabedor de como construir um barco, entendeu que ele precisava ouvir as orientações divinas e não se apartar delas, por que eu e você, que não somos doutores nem PhDs em casamento, criação de filhos e relações humanas e familiares, achamos que nós podemos abrir mão dos princípios que Deus estabeleceu para termos uma família ordenada? Por que é que nós, no nosso relacionamento familiar, não temos o mesmo santo temor? Porque se Deus falar para você, constrói um foguete, você não é engenheiro espacial, você vai dizer, cara, eu vou ter que ouvir tudo direitinho, porque eu vou construir um foguete que Deus falou para eu entrar nesse foguete que Ele vai me levar. Se eu fizer uma burrada, eu morro. Por que a gente não pensa da mesma forma com as nossas famílias? Deixa eu obedecer direitinho o que Deus fala na sua palavra sobre como eu devo agir nos meus relacionamentos familiares, porque senão é possível que eu morra. E às vezes, o pior é que na família a gente não morre sozinho. Às vezes a gente leva a gente junto com a gente. Temos respeitado as orientações de Deus quanto à família, para que ela não naufrague, emborque, desarmonize, desmorone ou desmonte. Temos tido santo temor na relação e obedecido fielmente às ordenanças de sua palavra, pondo cada coisa em seu lugar e agindo segundo a ordem do Senhor. Famílias disfuncionais, nós viemos delas. Agora, uma vez tendo chegados à fé, tendo tido a nossa visão aberta por meio da fé, devemos agir movidos por santo temor nas nossas relações, na nossa vida. Deus não nos deu uma palavra, irmãos, para a gente usar só domingo. Eu trouxe uma meditação há poucos dias na rede social. Vou falar aqui da minha esposa, tadinha, vai ficar chateada comigo. Mas não vai não. Porque a gente teve um episódio lá em casa engraçado. A gente tem uma piscina lá no fundo de casa. Muito tempo sem cuidar. Eu limpo lá, assim, tipo quando vai ter dilúvio. Aí eu limpo para a gente tomar um banho, depois tem o dilúvio, acabou. Então, de vez em quando, né, os filhos vamos lá em casa e tal.
E aí eu vou limpo a piscina, porque dá um trabalho, né? Aquilo dá um trabalho, é um presente bom a beça para o seu amigo ter em casa, para você participar na casa dele. Mas para você ter na sua casa dá um trabalho e dá um custo danado. Então, a piscina estava há muito tempo suja, e um amigo nosso tem uma loja que vende material, disse assim, ó, vendeu um produto maravilhoso, que era só jogar na piscina e a piscina ficava translúcida, e aspirava a piscina no dia seguinte, estava tudo jóia. No dia seguinte, de um dia para o outro, falei, Ale, isso não existe. Existe sim, tem uma propaganda, tem tudo, fulano garante, tal, beleza. Aí botou o produto na piscina, na medida indicada, no dia seguinte, nada, piscina verde do mesmo jeito. Aí eu sentei na borda da piscina, a gente estava conversando de finalzinho de tarde um dia, eu falei, Ale, mas vem cá, como é que foi isso aqui? De onde você tirou essa ideia? Você não mexeu em nada, você não viu nem o pH, porque minimamente você precisa estabilizar o pH para poder resolver qualquer problema de piscina. E aí ela disse, não, mas não precisa, o negócio diz que não precisa. Eu falei, que negócio? Você leu a instrução do fabricante? Isso aqui já é para ir para o terceiro ponto. Eu desliguei? Nada, foi você que desligou aí. Já tem aquele conchavo com o pastor que diz assim, ó, estiver falando muito, desliga o microfone dele que ele vai entender. Tem 15 minutos só. E aí, resumindo, eu falei com ela, mas você leu? Ela falou, não, eu vi um vídeo no YouTube que dizia como fazer. E aí eu botei no meu canal lá uma meditação, Jesus e a piscina. E a meditação era a seguinte, a gente trata da vida cristã como a gente trata de coisas assim. Porque eu perguntei para ela, leu? Não. Aí pegamos a instrução do fabricante, o manual estava dizendo lá, ajustar o pH. Você ajusta o pH, jogamos o produto no dia seguinte, aspirei a piscina, estava com um azul maravilhoso, de um dia para o outro. Fazia o que dizia que fazia, mas tinha que seguir a instrução do fabricante. E aí eu fiz isso, Jesus e a piscina, porque a gente está fazendo na nossa vida cristã essa mesma coisa, vídeo de YouTube. Então a gente não lê mais a Escritura, o que alguém falou no YouTube passa a ser verdade para a gente. E a gente não leva a sério as instruções do fabricante. Afinal de contas, foi Deus que nos fez. Ele deve saber o que é melhor para a gente. Ele deve saber qual é o melhor das nossas estruturas. Aí eu brinquei com ela, eu falei, ó, eu vou fazer uma meditação sobre isso aí, vou botar o seu nome, vou dizer que foi você que falou. Ela falou, tá bom, não tem problema não. Mas não é assim. Movido por santo temor, temos executado com excelência a missão de conduzirmos nossas famílias até o último momento de nossas responsabilidades. Até o momento da arca abrir, Noé disse, não é o momento de abrir. E a gente tem levado as nossas responsabilidades até o último momento, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. E por fim, irmãos, para salvar a família, Noé precisou realizar uma grande e exaustiva tarefa. Ele precisou construir uma arca. Pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. E que negócio era esse? Bom, era um negócio de cerca de 150 metros por 25 metros de largura a 30 e 15 metros de altura, como eu disse, com 3 andares. Pensa na quantidade de material envolvido nisso. Quantas árvores? Tinha motosserra? Tinha trator de corrente? Como é que se tiraram essas árvores? Como é que se aparelharam essas toras de madeira para que elas ficassem na medida certa?
como os encaixes foram realizados. Como é que tiraram as árvores maiores, ou foi sempre um pouquinho, árvores pequenas? Foi mais gente trabalhando, ou foram apenas os 4, Noé e seus 3 filhos? Quanto custou essa construção? Porque foram entre 40 e 50 anos de construção, mas só com essas 4 pessoas da família? Ou será que em algum momento Noé contratou mão de obra que trabalhou junto com ele, conquanto não acreditasse que aquilo ia servir para coisa alguma? A Bíblia não nos dá essas informações, mas uma pá de informações são possíveis de existirem dentro desses textos. Quanto de recurso foi gasto com esse pessoal? Se ele possuía recursos, envolveu tudo que possuía, gastou tudo que tinha, porque acreditou naquelas palavras, e o tempo que levou de construção? Uma vida para aposentadoria, 50 anos de trabalho, abandonando suas atividades, outras atividades, porque não havia mais finalidade nenhuma nas outras atividades, porque tudo ia acabar. Como eu disse a vocês, a arca tinha um volume bruto de 40 mil toneladas. Ela deslocava a quantidade de água semelhante ao Titanic. Possuía uma área útil de 8.900 metros quadrados. Era a prova d'água, construída de uma madeira resinosa. Foi projetada para resistir às forças das águas e dos ventos, impedindo que ela emborcasse, arqueasse e quebrasse, além de ter de haver uma construção de maneira que houvessem torções por causa da grande quantidade de peso em animais e suprimentos, fora a sua própria estrutura. Precisava ter uma organização interna perfeita, para perfeita distribuição do peso e harmonia na viagem. Sem dúvida, uma grande tarefa. Vejamos então estes aspectos para a salvação de nossas famílias. Custos, investimentos, trabalho, preocupação, maturação, etc. Pergunto, para nós, temos investido todas as nossas forças, nosso empenho físico, mental, devocional, nesta tarefa com nossos familiares, entendendo o valor deste grande e sublime projeto? Quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, quando eu era garoto, morava em Itaboraí, queria ter um carro. E eu queria comprar um carro, mas as pessoas mais velhas me diziam assim: você quer ter um carro? Carro é como uma família. Porque eles diziam, você ia começar a gastar dinheiro. Porque quando a gente é jovem e pensa em comprar um carro, esquece que o carro precisa de gasolina para andar, pneu, IPVA, uma série de coisas que a gente só pensa que o carro vai andar. Mas e uma família? Você já pensou no custo emocional, no custo mental, no custo financeiro? Porque as coisas mudam. Temos ali um casal novinho, ó, que vai receber um bebezinho ali e já estão experimentando. Temos investido nossos recursos financeiros na vida física, intelectual, emocional e, sobretudo, espiritual dos nossos familiares, proporcionando participação, por exemplo, em encontros de casais, de famílias, de jovens, de crianças, participação no ministério infantil, nos cultos. Nós investimos espiritualmente na vida daqueles que nós amamos e dos nossos familiares, na mesma medida, ou melhor, do que investimos na educação secular, no lazer e no entretenimento. Augusto de Nicodemos diz que nossa geração de cristãos vive um problema esquisito, que parece que ele chama isso de ateísmo cristão, a pessoa que professa a vida cristã, mas vive como se Deus não existisse, como se as verdades bíblicas não fossem de verdade.
porque a gente prega para o outro, Cristo está voltando e nada mais faz sentido nessa vida. Mas todos os nossos planos e projetos são para essa vida. Então, quando a gente tem lazer, a gente participa do lazer. Mas eu estou muito cansado para ir no culto hoje à noite. A gente guarda dinheiro para viajar e passear, mas tem dificuldade para pagar o retiro. É uma questão de prioridade. Tem dificuldade para investir, às vezes, na vida de um familiar. Eu sou amigo de uma família lá em Itaipu, que o menino precisa de terapia urgentemente. Mas o pai malha numa academia em Ipanema. E não tem dinheiro para botar o garoto na terapia, que tem um transtorno de personalidade e que vai afetar a vida dele. Eu falava com a Alessandra esses dias, quando nossa filha estava pequenininha, a gente não tinha academia, não tinha nada. A academia, se queria, tinha que correr na rua. Ia para a praia correr, fazia flexão de braço em casa, sabe por quê? O dinheiro era para pagar a natação dela, para não ter bronquite. Cuidar da saúde. E por que não cuidar das coisas espirituais? Entendemos, irmãos, a importância dessas primeiras coisas sobre as últimas. Entendemos a importância, onde as pessoas dizem assim, eu estou criando a minha filha, meu filho, para o mundo, para a vida, mas não estamos os criando para Deus. Pagamos as melhores universidades, isso é ótimo, pague mesmo se você puder. Mas pague também para ele participar do retiro de jovens, para ter um encontro com Cristo. Noé gastou tempo, um trabalho cansativo enorme, gastou recursos. Temos tido a disposição de gastar esses recursos? Se os nossos filhos nos perguntarem sobre as Escrituras, nós temos paciência para parar e ensiná-los sobre as Escrituras? Temos investido e gasto tempo com nossos familiares quando se trata das coisas de Deus, seu reino, sua igreja, ensinando os nossos pelo exemplo, como nós fazemos com coisas fúteis? Temos sido exemplo nesse sentido aos nossos familiares? Termino aqui, concluindo e aplicando. Primeiro, irmãos, tudo isso só ocorreu devido à fé de Noé em Deus. Por isso que ele está na galeria da fé. Ele não está na galeria da fé porque ele construiu uma arca. Ele está na galeria da fé porque a sua maior obra foi salvar a sua família. Foi tudo realizado graças à sua fé em Deus. Pela fé, sua visão para o futuro foi aberta. Ele teve entendimento das coisas que estão acontecendo no seu tempo e no seu momento. Pela fé, levou muito a sério a ameaça do juízo de Deus, ao ponto de ser criterioso e ser movido de santo temor na obediência das orientações divinas. Pela fé, realizou uma grande e exaustiva tarefa, gastando seus recursos físicos, mentais, emocionais, financeiros. Tudo isso para salvar a sua família. E nós? Somos desafiados por essa mesma fé a colocarmos as mãos à obra e a investirmos nosso tempo, nossos recursos, nossa preocupação, nossas forças, nossa capacidade de planejamento, movidos
por um critério imenso de obedecermos a Deus nos princípios mínimos da sua palavra. Ah, Luiz, que tipo de princípio? Por exemplo, o princípio do perdão. Quantas famílias precisam de perdão? Quando nós lemos Paulo, por exemplo, escrevendo aos Efésios, dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E quando a gente traz isso para dentro do relacionamento? Quando a gente deve buscar reconciliação. Então, por que a gente também não entende nessa noite que devemos levar a sério os princípios da palavra de Deus? Se não queremos que a nossa família aderne, arqueie, emborque. Porque pela fé, eu e você já temos sido avisados pelo Senhor. Não cremos nós na mesma coisa? Não fomos batizados no batismo de Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas virá? Então, irmãos, temos um grande desafio. Um desafio pela fé. Vivermos e aplicarmos esses princípios com a mesma reverência, o mesmo cuidado que Noé, mesma perseverança, o mesmo interesse e a mesma disposição que Noé. Deu certo com ele. A arca não adernou. A arca não afundou. Por que não vai dar certo na sua família? Por que não vai dar certo na sua casa? Por que não vai dar certo na sua vida? Até hoje, ninguém que segue os princípios de Deus se arrepende por não ver resultados. Deus sempre honra. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome nesta noite. Bendizemos. Sabemos que nós não somos perfeitos. Nossas famílias também não são perfeitas, não. E nem serão aqui nessa vida, nessa terra, porque nós estamos ainda sendo aperfeiçoados dia após dia. E então também nossas famílias, nossos relacionamentos estão sendo assim. Mas queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê um pouquinho daquela seriedade, do entendimento que houve sobre Noé acerca da sua grande missão, salvar sua família. Ser instrumento do Senhor para a salvação. No caso ali de Noé, salvação física. Mas no nosso caso, não. Salvação de casamentos. Salvação de relacionamentos entre pais e filhos, maridos e esposas. Entre irmãos, entre filhos e pais. Senhor, nos dá seriedade de agirmos conforme a Tua palavra nos ensina. Com certeza não nos arrependeremos disso. Eu louvo o Teu nome nesta noite aqui junto com os meus irmãos, nessa comunidade, para que essas palavras, Senhor, inundem nossos corações, nós possamos corrigir, porventura, algumas etapas e algumas fases da nossa vida, algumas questões da nossa vida que a gente, porventura, tem identificado nessa noite, que precisam ser supridas. Talvez sejam pessoas que não estejam levando tanto a sério a sua missão como pais, como maridos ou esposas, ou ainda aqueles filhos que acham que o problema da casa é um problema dos pais,
mas também é deles, é também a família deles. Enfim, Senhor, fala conosco, fala com cada um e auxilia para que haja transformação. E que, como Noé, sejamos heróis da fé. Não heróis, talvez, lá do livro de Hebreus, capítulo 11, mas sejamos heróis da fé para os nossos cônjuges, para os nossos familiares, que vejam em nós pessoas que de fato têm lutado pela harmonia e alegria de nossa casa. Que seja assim para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus.